Senhoras e senhores, minha vida de psiquiatra começou quando recebi o convite do diretor da Casa de Saúde, Dr. Berenbach Castro, para assumir nova carreira de médico. Eu era um novato. Com o tempo iniciei a leitura de Freud, então passei a fazer psicanálise. Já profissional de maior experiência, fui convidado pelo professor Zeferino Vaz, que procurava um médico adepto à psicanálise para fundar o Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Olha, eu estou muito feliz, acho que foi uma iniciativa assim, louvável, apesar de não estarmos presencialmente na Unicamp. A Unicamp sempre está dentro do nosso coração, do nosso departamento de uma forma mais específica. Eu estava morando no Canadá quando o Dr. Zeferino Vaz mandou buscar meu marido e a mim. Comecei a trabalhar primeiramente na faculdade, no Departamento de Psicologia Educacional. O professor Zeferino Vaz me chamou. Me chamou na sala dele e ele me perguntou: mas por que você quer sair do Departamento de Medicina Preventiva? Aí eu disse para ele que eu estava interessado em psicanálise. Aí ele me deu uma aula de psicanálise. Ele, o professor Zeferino Vaz. E aí eu cheguei no departamento de psiquiatria, que era exatamente ao lado do departamento de medicina preventiva, onde hoje é a Liga das Senhoras Católicas, na rua Doutor Quirino. Havia uma porta aqui nessa direção que dava acesso à psiquiatria, onde funcionava a secretaria, a chefia de departamento, algumas salas para docentes e o ambulatório. O ambulatório funcionava aqui mesmo. Aqui, se eu estou bem lembrado, era a sala de espera de pacientes. Ali devia ser uma sala de atendimento. Aqui também era uma sala de docentes. Eu usei essa sala durante algum tempo, me lembro bem. E também atendia pacientes, né? Nós viemos de Ribeirão Preto, convidados pelo professor Zeferino Vaz, que tinha sido nosso diretor lá na faculdade de Ribeirão. Eu vim para o departamento de psiquiatria, porque o professor Zeferino Vaz havia sido além de ter sido nosso diretor, estava reorganizando a Faculdade de Ciências Médicas aqui na Unicamp. Aqui, ó, ela copa, né? Tá do mesmo jeito, praticamente. Então aqui, ó, havia diversas salas para atendimento e para docentes. E a sala do chefe de departamento, eu lembro direitinho onde que era. A sala do chefe de departamento era essa aqui, ó. Está fechada por cadeado hoje. Aqui está o professor Aníbal. Ou nessa, uma dessas duas. Eu acho que era essa aqui, se eu estou bem lembrado. Essa devia ser a sala do chefe de departamento. Era pequenininha a sala. Aqui era uma sala de docentes. Quem costumava ficar aqui era uma colega boliviana, chamava-se Dora, se eu estou bem lembrado. E aqui era a sala de reuniões e onde também a gente fazia terapia de grupo, que era uma sala maiorzinha. Uma sala aí de mais ou menos 5 por 3, coisa assim. A grande mudança aconteceu em 1977, mais ou menos, quando o professor Zeferino Vaz convidou o professor Maurício Knobel, da Argentina, pessoa fascinante, extremamente dinâmico,
com uma personalidade muito forte, psicanalista reconhecido internacionalmente, mas também um ótimo psiquiatra. Então ele é um psiquiatra infantil, e ele chegou assim com muita vontade, muita ânsia de fazer coisas e chamar a atenção de que a psiquiatria era uma área médica. A primeira coisa que ele quis era sair dali da Dr. Quirino e chegar ao hospital. Ele achava que nós tínhamos que ficar dentro do hospital. Para tratar de pacientes internados mais graves, psicóticos e outros casos graves, os residentes da época e os alunos frequentavam o Hospital Cândido Ferreira e voltavam de perua ou alguma coisa assim. Nós não tínhamos enfermaria lá na Santa Casa, que era o Hospital Escola. Viemos a ter a enfermaria alguns anos mais tarde. Eu, inclusive, fui o primeiro responsável pela enfermaria naquela época e eram apenas 4 leitos. Para conseguir uma enfermaria lá dentro, meu Deus, foi um milagre. Milagre, porque o ambiente médico não admitia a psiquiatria. O Nobel era uma personalidade muito forte que transitava entre várias áreas. Se por um lado isso até incomodava, porque a personalidade dele tentava imperar em alguns momentos, ele nos dava liberdade de agir em várias áreas. É importante destacar que o adolescente normalmente é um sujeito contestador que procura atingir o nível adulto contestando as regras sociais e políticas e familiares do seu mundo adulto. Não confundir condutas adolescentes com doenças. Quando eu comecei, era ali no Cambuí, pertinho da Santa Casa. Tanto que algumas vezes eu dei aula onde é o Juvanete, era uma parte, extensão ali da Santa Casa, da Unicamp, né? Então funcionou, os primeiros anos o departamento funcionou ali. Eu me recordo com muito carinho das experiências de atendimento dessas pessoas lá na antiga Santa Casa. E depois nós começamos nosso trabalho no Hospital das Clínicas, que foi inaugurado em 79, 80, houve a inauguração da primeira parte do Hospital das Clínicas, já aqui no campus. Bem, nós começamos e ficávamos o tempo todo na Santa Casa de Misericórdia, no prédio localizado atrás da Prefeitura Municipal. E, de fato, a partir do 4º ano, foi inaugurado o ambulatório do Hospital das Clínicas. Então, nós nos deslocávamos até o ambulatório e fizemos essa transição para o campus. Quando eu entrei, a psiquiatria ainda estava na José Teodoro de Lima. Não é? O departamento era lá, nós tínhamos, acho que 4 leitos na Santa Casa, né? Até que depois nós viemos aqui para o HC. Anatomia, por exemplo, ainda era dada, uma matéria básica ainda era dada na Santa Casa. Em 76 eu fui para o departamento de psicologia médica e psiquiatria, a convite do chefe de departamento, do então chefe de departamento, Dr. Maurício Nobel, para organizar e dar aulas no setor de psicologia médica e trabalhar no setor de atendimento à criança, que foi, durante a maior parte do tempo, a minha principal atividade na Unicamp. E foi muito interessante porque o setor de adolescentes realmente estava iniciando, né? Quando o professor Nobel veio, ele era especialista em criança e adolescente. Então, nós começamos um grupo de estudos, né, com o grupo do setor de adolescentes, que era eu, a Maria Marta, a Maria Adélia, o professor Everardo Boncompanho
e o Fábio Adamo, né? E nós começamos um grupo de estudos e aí logo começamos um curso de especialização em adolescência que durou 25, 26 anos, né? E que nós fomos construindo juntos esse curso e trabalhando, né? Era um curso multidisciplinar. Eu tenho a impressão de que na época em que nós trabalhamos no departamento, nós conseguimos imprimir uma orientação psicanalítica orientação, não que nós fizéssemos psicanálise dentro do departamento. O departamento sempre foi de psicologia médica e psiquiatria. É importante lembrar o termo psicologia médica, que já define uma linha de atuação não só voltada para medicação e tratamentos biológicos, mas também para a área psi, né? Para a área da personalidade, da área psicológica, como se entende hoje. Os meus professores foram da década de 70. Na psiquiatria, na década de 70, imperava a psicanálise. Tudo era psicanálise. Mas eu acho que com a vinda do professor Maurício Nobel, que veio com toda essa bagagem psicanalítica, esse conhecimento, ele tinha muito conhecimento, né, da matéria, eu acho que ele estimulou muito um crescimento no sentido assim, além da psiquiatria, né? Ele permitiu que a psicanálise pudesse ter um espaço significativo dentro do departamento de psicologia médica e de psiquiatria. Foi na chefia do professor Maurício Knobel que eu decidi, eu queria ensinar, e a coisa que eu acho que a gente ensina na medicina é uma coisa da vida, é a coisa do humano. Quer dizer, veja, como eu sempre digo, não existem as doenças, mas o sujeito doente, né? E durante muitos anos eu procurei ensinar uma psicopatologia com uma clareza, de você reconhecer e caracterizar bem os vários sintomas, não é? Mas ir para além dos sintomas, captar o sujeito, seja na doença que ele tiver, né? Os alunos, impregnados provavelmente por uma necessidade de curar, intervir, etc., eles não aceitavam muito mais uma aproximação mais lenta, etc. Vou dar um exemplo. Numa das aulas, com alunos do 4º ano, eu estou falando que me vem à cabeça, um paciente esquizofrênico estava sendo entrevistado. E aí os alunos entrevistaram esse paciente e realmente combinava exatamente com a teoria. Eu fui falar com o paciente enlouqueceu, ou seja, apareceu a loucura como era e não como está nos livros. Não que o livro não seja necessário, mas se você na prática for levar em conta só a teoria, você vai ver aquilo que você já sabe e não vai ver a outra pessoa. Então, ao invés de ensinar ensinar teoricamente, eu sempre tentei ensinar na prática. Na verdade, aprender na prática junto com as pessoas. Então, a minha geração, eu, o professor Paulo Dalgalarrondo, o professor Mário Eduardo Costa Pereira, nós saímos, os 3 juntos da Unicamp, isso era inusitado, 3 jovens professores indo para o exterior, fazer seus doutorados, seus pós-doutorados, para aprendermos a fazer pesquisa. Não se fazia pesquisa. Principalmente na área de psiquiatria, não se fazia pesquisa. E não só na Unicamp, como no Brasil naquela época, havia muito pouco pesquisa clínica, quase nada. E uma característica do professor Maurício Knobel era estimular publicações. Ele queria, não fazia parte da nossa cultura também publicar. A gente trabalhava muito, tínhamos muitos pacientes, mas ele começou a estimular a publicação, que coincidiu também com a universidade e a faculdade de medicina perceber que nós já estávamos numa fase em que a investigação científica era importante. Aquele modelo mais assistencial já estava sendo deixado de lado. Então essa transição que eu estou contando para vocês foi concomitante com outros departamentos. Talvez o que a psiquiatria nos trouxe a mais é que essa multiplicidade, né, de receber pessoas de outras áreas, trabalhar em áreas como psicologia social, psiquiatria, interconsulta,
psicanálise, e pessoas de várias áreas trabalhando em conjunto. Na história da psiquiatria tem um sujeito chamado Décio Pinto de Moura, não sei se ele já foi citado. O Décio era um sujeito fantástico, porque ele era muito intuitivo. Ele é irmão do Roberto Pinto de Moura, que você falou. E ele chefiou o departamento uma época. Então, com uma abertura total, ele não tinha censuras. Inclusive, com ele, eu consegui entrar em hospitais, aqui o Hospital de Souzas, para fazer pesquisas sobre cinesia tardia. Então, o Décio é uma pessoa muito importante. A Raquel Fábio era uma lady. A Raquel é uma educação, ela realmente é uma lady. Ela é incapaz de falar uma palavra que te agrida. Uma outra pessoa marcante. A Sônia Rezende, ela trouxe a arte para a Unicamp e me influenciou muito, inclusive. Ela mostrava os desenhos dos pacientes, as pinturas dos pacientes, não trouxe todo um colorido. O Roosevelt, sempre muito inteligente, né? O Roosevelt, por exemplo, trouxe aqueles grupo, como é que chama? Quando reuniam os profissionais na área de saúde, como é que é? Grupo Balint. Ele trouxe o grupo Balint, depois ele se especializou em psicanálise, é um dos grandes nomes da psicanálise. Deixa eu ver como é. O Georgílio, veja que são várias formações. Georgílio com o aspecto junguiano, estou falando de pessoas mais antigas. O Cláudio Fernandes, com aquela... O Cláudio Fernandes é o sujeito mais culto que já passou pela Unicamp. Ele é um sujeito que sabe os clássicos e etc. Então ele me influenciou muito. A Ruth com a delicadeza. Tem outros nomes que eu não me lembro, porque o setor de adolescentes, eles tinham uma sala e eu tinha a sala de pesquisa. A gente ainda estava no Cambuí. Os estudantes que tinham muitas dificuldades, a psiquiatria deve entender da gente. Deve ter alguém lá que vai me socorrer. Então eu atendi, desde o começo, atendi alunos que procuravam espontaneamente, né? Vinham, e a gente foi percebendo que, nossa, esse é um serviço importante, né? Os alunos não têm onde recorrer aqui, né? É um serviço grátis. Se você for pagar, geralmente é caro, o estudante não tem dinheiro para isso, né? Então, cresceu naturalmente, né? Nós sempre tivemos filas enormes de espera. Nós tentamos várias vezes reduzir a espera, mas era dificílimo, porque todas as vezes que nós conseguíamos reduzir a fila, ela voltava a crescer rapidamente. E eu tenho a impressão de que ainda ainda se trata de uma área de atendimento difícil. Já existem inúmeras pessoas atendendo muito melhor. Já houve uma redução considerável dos preconceitos com os quais nós lidamos inicialmente. As pessoas hoje em dia procuram ajuda sempre que se dão conta da necessidade que tem. Então realmente eu sou dessa segunda geração. Um pé na clínica, outro pé na pesquisa, visando a produção de conhecimento e difusão de conhecimento. E de fato hoje existe uma terceira geração. Uma terceira geração que desde o período da graduação está muito preocupada já em iniciação científica, em publicação internacional. Hoje nós temos uma psiquiatria que funciona às vezes exageradamente nos trilhos biológicos e da neurociência. E isso é um problema, porque o homem não é só biologia, o homem também é biografia. Então essa dimensão biográfica da vida humana, com os significados que cada um de nós dá aos grandes acontecimentos da nossa vida, essa dimensão a psiquiatria nunca vai poder perder. Senão, como falamos um pouco brincando, vai deixar de ser psiquiatria e vai passar a ser encefaliatria, né? Nós temos essa dimensão da alma, da psique. A psiquiatria, hoje eu vejo o departamento, praticamente todos os docentes, quase todos, foram alunos nossos, eu participei da formação deles. Tenho um orgulho de tê-los como colegas, são brilhantes, até, vamos dizer assim, galgaram mais coisas do que eu fiz,
mas são pessoas que têm uma convivência muito boa. Mas hoje a Unicamp é uma multiplicidade de pessoas, entendeu? Um brilha mais aqui, outro brilha mais ali. Eu estou procurando, vamos dizer assim, brilhar um pouco modestamente no campo do paciente com sua família. Eu tenho certeza de que essas pessoas trabalham muito, são muito dedicadas, são em número insuficiente, lutam como podem. Os momentos marcantes foram quando eu vi os meus alunos que fizeram os cursos de graduação, alguns cursos de especialização, serem contratados como docentes e nós podermos, ombro a ombro, dar aulas, e não eram mais meus alunos, mas eram meus colegas. Então você colher em vida os frutos de uma sementinha que você plantou é algo extremamente gratificante.